Olá, seguidores e seguidoras. Hoje eu tô aqui com a Mariana Henrique, minha amiga, diretamente de Curitiba, e a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. Sobre machismo, violência doméstica e familiar contra a mulher, feminismo, relacionamento abusivo. Amiga, você já sentiu alguma sensação de machismo? Você já viveu alguma situação de machismo? Oi, Letícia. Oi, seguidores. Pois é, eu acho difícil achar uma mulher que não tenha sentido, né? Ou até um homem que não tenha presenciado alguma cena. Eu costumo dizer que até difícil você achar uma mulher que não tenha passado por uma situação de assédio sexual, de estupro, a gente já levando para uma situação mais extremada, né? Mas, com certeza, eu já sofri alguma situação de machismo, ainda que velado, né? Muitas vezes vem numa forma, assim, de pressão social, ou algum leve comentário, algum comportamento, né? Nem sempre vem com soco no nariz, né? A menos que seja na internet, que a internet as pessoas acham que estão habilitadas a falar qualquer coisa. E nem sempre vem só de homens, né? Olha, Lê, falar bem da verdade, o que me chateia é o machismo que eu recebo às vezes das mulheres, não tanto dos homens. Por quê? Eu não tô falando mal da mulher, muito pelo contrário. Porque o homem, ele não tem noção necessariamente do que é ser uma mulher, da nossa realidade. Agora, quando vem o machismo de uma mulher, aquilo me machuca muito mais. Porque o homem fala, não sabe o que tá falando. Agora, uma mulher, gente, ela passou por aquilo. E ela tá contribuindo para manter aquilo. Então, eu acho que quando vem de uma mulher, vem de um peso muito maior. Você dá um exemplo pra você. Dói mais. Você dá um exemplo pra você. Uma vez eu terminei um namoro, minha família adorava o rapaz. E aí minhas tias, minha avó, minhas tias assim, mais velhas começaram a me ligar. Tipo, você tá louca. O cara é bom, você não... Não, o cara é bom, mas assim... Né? Não, você tá louco, você não acha um cara desse em qualquer esquina. Tá, mas querida, você não acha uma moça dessa em qualquer esquina. Entendeu? Então, assim, bebê dessa nunca mais ele vai ter. Nunca mais. Se você vai ter. Diz que a Marília Mendonça falou esses dias, acho que numa live, né? Já teve, agora deixa pros meninos. Desse jeito, né? Então, assim, coisas assim que me machucam um pouco mais. Apesar de todas as situações que alguma amiga já veio se aconselhar ou desabafar comigo, né? A gente já teve alguns momentos assim. É que nem incentivar a estudar para concurso público, né? Eu nunca me sinto autorizada e falar, vai lá, faz mesmo. Porque só a pessoa sabe, né? Questão do que é possível para você, do que não é possível, do que seu coração, da verdade que tá no seu coração. Só que ainda assim, tem coisas que são muito óbvias, né? Tipo, relacionamento abusivo. Né? Você já sofreu relacionamento abusivo? Eu também já sofri, né? E você consegue destacar, assim, alguma situação que você já tenha sofrido de machismo? Acho que ciúmes descontrolado, com um controle muito grande sobre o que você quer, onde você vai, com quem você tá, por que você ainda não chegou, assim, ou então pega o celular para ver com quem que você tá conversando. Complicado isso, né? É uma coisa muito louca, né, Lê? A gente se conheceu estudando para concurso. E a gente sofria um pouco com isso, né? Porque é muito bonitinho você namorar uma moça que estuda para concurso, até que ela começa a passar. E daí aquilo começa a te incomodar. Eu já tive relacionamento que acabou depois que eu cheguei numa segunda fase, numa terceira fase, né? Que é bonitinho enquanto ela estuda, enquanto ela depende mais de mim, né? Então, assim, isso tá muito no subconsciente das pessoas. Não é necessariamente que aquela pessoa ela é ruim, manipuladora, né? Maldosa. Eu já encontrei caras assim também. Mas no subconsciente dela aquilo incomoda, sabe? Porque ela vai perdendo um pouco a segurança. E é muito legal. Eu vi uma analogia. Parece que é um alimenta o outro, né? Parece isso. Num relacionamento abusivo, o que eu sinto é isso, assim. Quando eu vivi isso, um alimentava o outro. Eu não gosto de falar que tem o cara é ruim e eu era boazinha. Eu acho que um alimentava o outro, um alimentava aquela toxicidade, aquela relação tóxica, né? Porque a partir do momento que eu comecei a cortar, acabou. A partir do momento que eu comecei a me colocar, que eu comecei a me posicionar, a situação acabou. Aliás, eu tenho um dado aqui que os feminicídios, 49% dos feminicídios acontecem quando a mulher fala não.
quando a mulher fala, eu não quero mais. Exatamente. Quando coloca o ponto final, né? Coloca o ponto final. Eu também percebi depois esse sistema de ciclo, né? Então você vai entrando numa piração tão grande com aquela pessoa, né? Você vai entrando num desequilíbrio mental e, como você falou, né? Fica um casal doente, né? A pessoa talvez tenha disparado aquele tipo de comportamento e você também começa a trabalhar naquilo. Começa a alimentar. E realmente a gente sabe que a relação começa a se retroalimentar. Você precisa mudar de postura, né? Isso, e muitas vezes isso implica em dar um fim, em dizer um não, e é o momento mais perigoso, né? Como que você acha que uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo consegue sair dessa situação? Então, pelas experiências que eu já tive, também por a gente ser da área do direito e ser mulher, a gente prestar um pouco mais de atenção nessa situação, eu vejo assim, o cara não te mata do dia pra noite, geralmente, né? Então, primeiro ele é incrível, ele é um príncipe e tal. Aí um dia ele grita com você, um dia ele puxa seu braço, outro dia você tá linda, arrumada, ele fala, nossa, você só sai desarrumada comigo. Então, assim, começa a fazer questão de incutir aquela insegurança em você, sabe? Começa aquela toxicidade, começa a te controlar. E aí, como é muito sutil, por isso que a gente não percebe muitas vezes que tá no relacionamento abusivo. É muito sutil. E essas pessoas têm uma grande habilidade de dominação, né? De simulação, né? De manipulação, a palavra é essa. Então você muitas vezes não percebe. Eu falo para as minhas amigas, para seguidoras, né? E todas, eu falo, primeiro sinal de loucura, vaza, sai fora. Porque eu até uso uma frase assim, aquele primeiro acontecimento estranho que você fica estranho, com a orelha, você fala, nossa, que estranho isso, né? Nossa, por que ele tá me controlando tanto? Por que ele tá falando isso? Por que ele tá agindo desse jeito tão diferente do que estava acontecendo? Porque normalmente normal, o primeiro mês é maravilhoso, lua de mel. Isso. Aí depois vai acontecer um fato muito esdrúxulo, fora do comum, que você vai parar pra pensar. Então, assim, quando a gente chega num ponto de término, você olha pra trás e fala, caraca, mano, desde o começo isso aqui tava errado. Eu sabia na época que tava errado, mas assim, a gente muitas vezes vê o que quer, né? Eu falo uma frase também, cada um que pague suas terapias. Você não vai resolver o problema da cabeça do outro, você vai resolver os seus problemas. Então, assim, não é uma questão de abandono, você tenta crescer como um casal. Mas a partir do momento que vocês estão os dois fazendo da vida um do outro um inferno, não tem como. Eu acho que, assim, duas coisas que pra mim foram importantes. Primeiro, quando eu comecei a achar estranho, quando eu comecei a identificar que tinha alguma coisa estranha naquele relacionamento, eu comecei a procurar informação na internet sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, porque a gente acha assim, eu nunca vou viver isso, só... A gente acha que é coisa de novela. Aquela menina que é dependente emocional, que vai viver uma coisa dessa. Aí imagina, eu estudo, eu trabalho, eu não vou fazer, eu saio, eu sou independente, eu não vou viver uma situação dessa, né? Muitas pessoas acham isso. Mas aí eu comecei a buscar informações, 6 de cada 10 mulheres reconhecem que já viveram um relacionamento abusivo. Mas só para finalizar o que eu estava falando, que as duas coisas que foram importantes para mim, buscar informação na internet. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Eu acho. Acendeu a lâmpada, né? E comecei a procurar informações na internet para ver será que se encaixa? Será que um relacionamento abusivo se encaixa no que eu tô vivendo? E eu percebi que sim. E aí, o segundo passo, que para mim foi muito importante, foi a rede de apoio. Meus amigos, minhas amigas, essencial. Família, minha psicóloga. Foi eu manter a minha espiritualidade. Tudo isso foi me dando estrutura para eu sair daquele relacionamento. E a gente sai muito desgastado e muito machucado, e é muito sentimento, aquela coisa, é amor, mas é culpa, porque como eu me submeti, né, como eu permiti. E foi muito importante isso que você falou, porque a gente sabe que informação é poder. E então, na nossa época, né, Lê, ninguém falava de relacionamento abusivo. Que nem a pauta estupro hoje em dia. Ninguém falava, então a gente não sabia o que era. A gente achava que era apanhar, né? Que era ser humilhado publicamente. Então, a partir do momento que começa o diálogo, a gente começa a identificar o que é aquele comportamento e aí consegue sair daquela situação, né? Mas como você falou, também é importantíssimo.
a gente percebe que independe de nível de instrução, independe de nível social, independe de busca de evolução pessoal, né? Porque, assim, a gente faz terapia há 1000 anos, né? Temos uma busca aí também do conhecimento espiritual. E isso não impediu que a gente caísse nisso. Exatamente. O que me fez muita falta... Muito pelo contrário, o meu sonho de encontrar um príncipe encantado foi o que abriu a porta para eu entrar num relacionamento abusivo. Achar que o cara era um príncipe encantado. Era o caminho, no começo, né? Ele se mostrou um príncipe encantado. Depois eu fui vendo que algumas atitudes não eram tão coerentes quanto aquelas iniciais, do início do relacionamento. Eu vi que era muito diferente, muito contraditório. O que foi muito difícil para mim, eu não tive esse acolhimento que você falou. Claro, da minha psicóloga eu tive. Mas assim, a família ficou muito arisca comigo, porque sabia que o cara me fazia mal. Então assim, eu tinha um conflito com a família. Minhas amigas me abandonaram, as que estavam mais próximas, porque não dá para conviver, tá errado isso, não vou conviver. Então, assim, eu entendo o posicionamento. À época eu achava que tinha sido essencial para que eu tomasse uma postura, porque eu falei, cara, eu tô do lado de um cara que me faz mal, eu perdi, entre aspas, na minha família, meus amigos. Todo mundo. Isso, mas eu vejo que isso também contribuiu quantas vezes para que eu insistisse naquele relacionamento, né? Então a gente não sabe como agir também, porque é uma, na verdade, uma coisa nova. Na verdade, o que eu achei importante, porque quando a gente está num relacionamento, a gente não quer amigos ou familiares que falam que aquele cara não presta, que aquele cara se faz mal, que aquele cara... mas eu tive algumas amigas que não julgavam, ninguém julgava, mas que me acolhiam. Falavam, ai amiga, vem aqui, vamos ver um filme. Amiga, vem aqui, vamos dar uma volta no shopping. Amiga, vamos dar uma volta na Paulista, vamos tomar um sorvete. Isso foi simples, mas foi extremamente importante para eu começar a sair da situação, para eu me distanciar da situação. Realmente, pontualmente, eu tive amigas essenciais. Você, outras amigas, assim, mas eu digo, o efeito manada foi de afastamento, né? Mas são posturas, assim, que normalmente o abusador... menores, né, e simples que pareçam. Sim, normalmente o abusador, ele começa a afastar as pessoas de você. Te isola para te, né, enfraquecer. É algo... Na verdade, vivem só os dois, né? Vive um pro outro e... Duas coisas eu acho importante, assim, pontuar. Uma, seja fiel a valores, não a pessoas, né? A gente tem que ter isso não só no relacionamento amoroso, mas familiar, político, seja o que for. Outro, a gente acompanhou recentemente um caso na mídia, que no caso o homem teria sido vítima de uma agressão muito grave, né? Quase chegou a óbito e se recuperou. E o que me impressionou muito no discurso dele pós-agressão foi a aparente ausência de culpa. Então ali a gente vê uma diferença imensa culturalmente da criação do homem e da mulher, porque a gente sai de um relacionamento abusivo com um sentimento de culpa imenso por ter se permitido. E com a autoestima no chão. Lá embaixo. E o cara falou uma coisa que eu achei genial. Ele falou, eu fiz tudo corretamente. Eu queria uma mulher para casar, ela parecia uma boa pessoa, nós estávamos nos conhecendo. E a gente pira numas coisas assim que são muito impostas pra gente, né, desde sempre. Aí você para pra pensar e fala, cara, eu fiz tudo certo. O cara que era louco, a menina que era louca. Tem homem e tem mulher que é louca, né? Tem amizade tóxica, imagina relacionamento, né? Eu acho assim, Mari, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar esse cara. Isso. Entendeu? Assim, eu acho que como a gente também não quer ser julgado, eu acho que não cabe a nós julgar, mas eu acho assim, a relação que eu falo cara louca, na verdade... A relação que se estabeleceu ali era tóxica, era abusiva, estava me fazendo mal, estava fazendo mal para a pessoa, quer dizer, é algo que não soma, é algo que não te faz feliz, é uma infelicidade, não uma felicidade. E todo mundo quer ter alguém para ser feliz, né? Porque senão a gente fica sozinha, meu Deus, entendeu? Eu falo pessoa louca, isso, exato. Eu falo pessoa louca um termo muito popular, na verdade, nada científico, né?
Mas, na verdade, a gente sabe que os dois lados estão envolvidos com questões muito pessoais, psicológicas, não só culturais, né? O desenvolvimento que você teve, por exemplo, na primeira infância, durante sua vida, as primeiras percepções do mundo. Então, assim, dois relacionamentos abusivos que eu tive, um foi o mais grave. Hoje eu não tenho raiva, mas, assim, eu enxergo que é uma pessoa que tem suas limitações, tem seus problemas, né? Não é que é um cara louco. Todo mundo tem um lado escuro, suas dificuldades na vida. É que eles falam, não julgar, mas a gente consegue olhar, ter uma análise assim, nossa, são as dificuldades dessa pessoa, né? O ruim é que certas dificuldades de algumas pessoas podem nos matar. Essa é a diferença. Sim. E eu acho importante a gente entrar aqui num debate bem legal também sobre feminismo e machismo, que eu acho que muito contribui para um relacionamento tóxico. Eu tenho alguns dados aqui que eu levantei. Durante a pandemia, aumentou mais ou menos 243% de consumo de álcool. Isso, também há estudos que o isolamento faz aumentar o nível de cortisol, que é o nível de estresse. Uhum. A crise econômica, que está todo mundo passando, se não é a mulher, é o homem ou alguém da família, se não é uma doença, se não é um coronavírus, enfim, isso sem contar os outros problemas que aquele casal vive. Mas, assim, tudo isso contribuiu para um aumento enorme de feminicídio. E, muito estranhamente, as denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher caíram. Então, o que faz a gente concluir que tem havido uma subnotificação de números de denúncias de violência contra a mulher. Porque se aumentou o feminicídio... É o que a gente chama de cifra negra, né? A cifra negra é o que não chega a ter uma persecução. Exatamente. Eu acho que isso se dá por um maior controle, né? Exatamente. Talvez a pessoa esteja dentro de casa, não consiga fazer uma denúncia, não consiga... E eu quero aqui colocar já alguns mecanismos de como que a pessoa pode pedir ajuda. Vamos lá, é importante. Foi muito noticiado na mídia que se a mulher balança o celular, imediatamente a polícia vai entrar em contato com ela. Mas eu quero falar também aqui de um projeto novo que se chama Me Too Brasil, que você pode entrar no site por meio de uma guia anônima que não deixa rastros. E lá você tem um botão bem em cima assim da tela, tem um botão que você pode sair, um botão de emergência que você pode apertar. Se alguém chegar naquele momento que você está navegando por aquele site, você aperta o botão e sai de emergência sem deixar rastros. Nesse site do Me Too Brasil, algumas mulheres não querem judicializar o problema, ou seja, não querem denunciar os seus parceiros, ou porque não querem vê-los presos, ou porque não querem, por causa dos filhos, por causa da família, enfim, por 1000 questões. Que não cabe a nós julgar, acho que cada um tem uma realidade. Mas, nesse site Me Too Brasil, tem uma iniciativa que eu achei inédita e achei super importante. Tem um espaço que você pode só contar a sua história. Que você pode só conversar com alguém, contar a sua história, desabafar. E talvez você receba uma orientação, ou com uma psicóloga, ou uma psiquiatra, enfim. Com alguma terapeuta que esteja ali a par da situação, e você pode simplesmente, não é uma notificação, aquilo não vai ser levado para a polícia, não vai inaugurar um processo penal, nem um processo civil, mas só simplesmente de você desabafar e contar o que está acontecendo para alguém, para alguma pessoa técnica ali que está acostumada a lidar com esse tipo de problema. Muito interessante essa iniciativa, porque ali você tem garantido o seu sigilo, né? Se você ainda não está preparado para tomar uma atitude mais drástica. Eu vejo também, assim, muitos casos que eu vi, e até de documentários que eu assisti,
A vítima, ela acredita piamente que não tem outra saída, que realmente não tem como ela sair daquela situação, que não tem pra onde ir, porque é muito o que você ouve também e junta com as coisas que você já acredita. Então, assim, muitas vezes você tem uma oportunidade de sair daquela situação, mas você tá cego porque você acredita que não tem como. Então, esses canais são super importantes também por conta disso, né? Você dá ali um caminho para a pessoa que está nessa dificuldade. Uma alternativa, sempre tem uma alternativa. Instrumentos. Sempre tem. Eu vi também sempre tem. A questão é, sempre tem saída. A lei está aí para ser cumprida, Judiciário, Ministério Público, o Poder Executivo também, mas as delegacias, os policiais estão aí para cumprir a lei, basta a gente correr atrás, né? Porque você tem que ter uma iniciativa, alguém pelo menos tem que saber o que está acontecendo. Apesar da gente ter as iniciativas de ação no caso de violência doméstica e familiar, apenas no caso da ameaça você precisa realmente de uma representação. Eu acredito que seja até pela configuração do crime, porque a pessoa precisa se sentir ameaçada. Agora, no caso de lesão, aquela frase de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente sabe que é totalmente falsa. Eu posso escutar uma agressão do meu vizinho, que não necessariamente precisa ser contra a esposa, pode ser contra a filha, pode ser contra a filha, e eu posso ligar para a delegacia. Então, eu posso chamar a polícia. Eu já fiz, com criança, pelo menos eu já fiz. Não, então, eu já super ouvi um casal brigando e ouvi a bateção de porta, ouvi arrastar sofá, eu chamei a polícia. Então, essa é a postura correta. E eles têm também mecanismos de manter em sigilo, né? A gente chama de denúncia anônima, eles vão apurar o que está acontecendo. Então, gente, não tem essa de que a vítima precisa vir a público. Ela vai precisar participar Não precisa se expor. Aliás, mas não precisa nem sair de casa para fazer um boletim de ocorrência. Isso. Hoje você pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico. Assim, na verdade, você pode fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia, não só nas especializadas, nas delegacias de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas hoje você pode fazer um boletim de ocorrência eletrônico, sem sair de casa, numa aba anônima, que também não deixa rastro, e num momento de saída, num momento no banheiro, sei lá, em algum momento. Eu vi que outras duas posturas que eu achei interessante, você ligar para alguém de confiança ou para a polícia e simular que está pedindo uma pizza, né? Então ali você conseguiria disfarçar bem um pedido de socorro. Ou, por exemplo, nós estamos aqui numa videochamada, estou conversando com uma amiga e eu faço um sinal, né, de mostrar a mão ali, significa que eu estou sofrendo algum tipo de violência. Eu também vi esses dois instrumentos que eu achei muito legais. É importante, Lê, acho que a gente falar, como a gente bate na tecla de que informação é poder, que a violência, ela não é só física, né? Ela, até por previsão legal da Maria da Penha, a lei intitulada Maria da Penha, ela pode ser psicológica, né? Ele está ali manipulando, te causando um sofrimento intenso, psicológico, patrimonial, está dissipando, está tomando o seu salário. Eu vi uma vez um caso, uma estagiária, o namorado dela ia lá e pegava todo o auxílio dela, né, de estagiária. É um exemplo. Tem a moral. Acho super importante isso, cada um manter sua senha pessoal. Isso, contra a honra, né? Então, ali cometer algum crime contra a sua honra, né? Seria violência moral. Calúnia, injúria, difamação. Então, aquele cara ali que tá te xingando, que tá te acusando, isso também é um tipo de violência. É muito importante. Além da sexual, que a gente sabe, geralmente quando a gente tem uma situação de violência física, na grande maioria das vezes você tem também ali uma violência sexual. E não é só um assédio, forçar ter a relação sexual, mas te expor a certas práticas que você não concorda, ou mesmo regular a capacidade de gestação da mulher. Então, assim, tudo que envolver a sua sexualidade, que alguém tentar infringir ou colocar algum tipo de controle, também entra nessa parte de violência sexual. Exigir nude, exigir que fique o tempo todo mandando nude. Se não mandar, não quero mais. Vou te bloquear. Então isso é um tipo... Porque a pessoa tá te compelindo, tá te colocando numa situação ali. Tá te constrangendo. Tudo isso é passível de denúncia. Assim, eu acho que outra informação importante, Lê, que a gente vai pegar um pouco mais na base do problema e se relacionando com essa questão de informação. Uma época eu trabalhei como assistente da Promotoria da Infância e Juventude no Ministério Público, né? E eu pegava muito procedimento administrativo ali, muito
procedimento de estupro de vulnerável, né, cometido por próprios adolescentes. Então, o que acontecia? A gente sabe, toda relação sexual mantida com pessoa abaixo de 14 anos é chamado de estupro de vulnerável, é um crime específico. Mas vamos imaginar que você tem ali uma pessoa entre, tipo, uns 12 anos até uns 14, você fala, já é um pré-adolescente e começa um relacionamento amoroso. E, gente, independentemente se há consentimento ou não, a nossa legislação entende que não é uma idade permitida para a prática sexual, seja ela qual for. Então, abaixo de 14 anos, não se namora. E hoje em dia, estupro não é só penetração, né, conjunção carnal, como a gente conhece no termo científico do direito. É beijo, é amasso. E tem a questão da responsabilidade não só de quem está praticando, aquele adolescente que está ali sem saber que está praticando, né, um ato infracional, análogo a crime, mas os pais ou os responsáveis que estejam cientes daquela situação vão responder por terem essa responsabilidade de cuidado, né? Então eles respondem pela sua omissão, então eles também incidem nesse crime por conta da sua omissão. E, gente, pouquíssima gente que está envolvida nesse tipo de situação tem consciência disso, né? O que é um estupro de vulnerável. Claro, a gente tem situações de violência, é crime. Mas é importante ressaltar que um namoro bobo não é um namoro bobo, né? A gente tem implicações legais aí, tanto para uma parte quanto para outra. Inclusive, compartilhar nudes também é crime, né, amiga? Compartilhar nudes, hoje a gente tem previsão no Código Penal de crimes mais relacionados com a internet, né? Por exemplo, você divulgar uma imagem íntima sem autorização da pessoa, ou sem ela saber, né? Tirar ali uma foto escondida, ou mesmo que ela tenha te mandado você divulgar aquilo. Então, a gente tem aí uma tutela jurídica um pouco maior. Dá para fazer valer, né? E o que acontece? As pessoas se sentem culpadas. Mas eu mandei o nudes, eu também fui culpada. Não, mas você tinha uma relação ali, você confiou, você não autorizou. É diferente você mandar, olha, pode publicar no jornal. Claro, acima da idade ali que é permitida você ter uma prática sexual, né? Mas não tem que ter essa história de culpa, né? Você tem que procurar os seus direitos, como você disse esses dias no vídeo. Procure seus direitos e façam valer, porque eu falo sempre, a lei é boa, quem peca muitas vezes são as pessoas, né? Exatamente. Eu acho importante falar também um direito que eu descobri recentemente, aliás, é uma decisão recente. Parece que os nossos tribunais têm decidido que a mulher, caso a mulher e o homem, né, caso o abusador trabalhe no mesmo local de trabalho que a mulher pode pedir o afastamento do trabalho, mesmo que não trabalhe no mesmo local, mas que saiba onde essa mulher, porque muitas mulheres têm sido mortas na saída do trabalho. Isso, exato. A mulher pode pedir o afastamento do trabalho, seu afastamento do trabalho. Os primeiros 15 dias vão ser pagos pelo empregador, o restante será pago pelo INSS, como outras doenças. Muito importante. Então, a mulher, muitas vezes uma mulher não pode abrir mão do trabalho, agora ela já pode buscar esse direito, ela pode buscar esse afastamento com a remuneração, como se ela tivesse um afastamento por uma doença. Também, se a mulher precisar levar os filhos, se mudar para outro estado, ou para outra cidade, ou para outro local, ela tem prioridade de fazer a matrícula dos seus filhos numa escola perto desse local onde ela trabalha. E engraçado, muitas mulheres relataram que elas tiram a criança da escola para acompanhá-las até para um outro local, para um outro estado ou para um outro lugar, para se esconder desse abusador. E quando fazem a matrícula, ele fica sabendo da onde ela está residindo. Mas você pode pedir o sigilo das informações. Então, é isso que a gente está falando aqui. Sempre há uma alternativa, sempre há uma saída. Conversando e explicando a situação com calma, né, a gente consegue achar uma solução. O judiciário está preparado para receber uma mulher vítima de violência.
Hoje nós já estamos preparados, já estamos abertos para isso. É importantíssimo isso, olha, mulheres, vítimas, é importante saber que tem sim saída, tem para onde correr, tem a quem gritar, além das redes de apoio que a gente tem entre mulheres ali, entre profissionais na internet, ou que seja um meio mais próximo seu, você tem toda uma estrutura legal para isso, né? Não vou dizer que é o melhor dos mundos você passar por um procedimento desse, mas é a saída, né? Você tem a quem se socorrer, o judiciário está aí para isso, o Ministério Público está aí para isso, na defesa da sociedade. Nós temos a Defensoria Pública, que dá assistência integral jurídica para quem não tem condições, né, de arcar ali com o advogado, não tem um advogado que considere de confiança. Então nós temos todo um aparato jurídico para isso. E outra dica importante, não se deixe intimidar pelo primeiro não, o possível não da proteção, né? Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Às vezes você vai pedir uma ajuda e você tem até ali uma resistência, às vezes, de um profissional. A gente não sabe por quais questões. Então, às vezes, uma pessoa que era para te proteger, ela negligencia naquele ponto, sem a gente julgar quais seriam os motivos. Enquanto eu trabalhava no Ministério Público, peguei vários processos que a gente estava finalizando, mas que tinham notícias de abusos, por exemplo, há 7 anos. Então, assim, o que o delegado da época fez? O que o promotor da época fez? Até chegar um outro profissional que fizesse valer. Então, assim, não se intimide, sabe? Você tem muito mais gente a favor, muito mais profissionais competentes e com vontade, sangue no olho de fazer acontecer do que o contrário. Então, vá atrás dos seus direitos, realmente, vá atrás de proteção, e você vai ver que depois vai passar e você vai ter uma vida muito melhor. É possível uma vida muito melhor, você merece, todo ser humano merece uma vida melhor, né? Então, a gente não pode esquecer. E ajudar sempre que a gente puder, né? Acho que a gente não pode ser omisso, né? Que nem você falou, escutou uma situação de agressão, denuncia, se você puder, né? Sem se colocar em risco, se coloca à disposição de ajudar de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E quero agradecer muito. Quem quiser me seguir, eu estou em 2 perfis, né? No Mariana Henrique, que a gente tem lá uma parte mais jurídica, e também no Maga Lopes, que aí é a parte da comédia, também esbarra um pouco no jurídico, né? Mas estamos lá. Muito obrigada, seguidores maravilhosos, também adoro todos. Acompanhe todos os materiais da Letícia, que são maravilhosos. Beijos, amores, me sigam nas redes sociais e meus direitos. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, tchau.